Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito neste dia em que estamos fechando mais uma semana aqui no Acordando para o Propósito. Eu quero reforçar o que falo diariamente aqui, principalmente para você que nos assiste. Eu tenho reparado que às vezes as pessoas assistem, mas deixam de curtir, deixam de comentar, deixam de compartilhar. E principalmente tem muitas pessoas que assistem e não fazem a inscrição. Por isso eu vou reforçar aqui o meu pedido diário para você que você possa, nesse momento, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações e não deixe de curtir, de comentar e, ao final, copie o link e compartilhe com o maior número de pessoas. Esse é um fator muito importante daqueles que participam aqui conosco. Esse conteúdo que é gratuitamente disponibilizado para você aqui diariamente, um trabalho que tem sido feito com muito carinho, com muito amor e principalmente com a direção de Deus. E por isso eu creio que cada programa Acordando para o Propósito faz parte de uma direção de Deus para abençoar a sua vida, faz parte de uma nutrição que Deus quer te dar através da palavra dele. Aliás, o Acordando para o Propósito ele possui um imenso acervo com conteúdos. Eu estava recentemente pesquisando um pouco, nós temos um trabalho obviamente relacionado aos conteúdos do Acordando para o Propósito, as temáticas, as reflexões, catalogações desses conteúdos. E eu estava vendo até no próprio canal mais de 300 conteúdos só do Acordando para o Propósito. É um verdadeiro acervo. Você tem aqui vários cursos de várias temáticas para você estudar gratuitamente. Então, que você possa aí fazer com que esse teu momento de participação aqui seja oficializado, seja reconhecido também o nosso trabalho através da sua inscrição, do momento que você deixa o seu like, você comenta principalmente, para eu saber que você está aqui. A gente vê as visualizações e não vê ninguém comentando, a gente fica preocupado, sabendo se as pessoas estão compreendendo ou entendendo. A gente sabe que no YouTube alguns conteúdos de entretenimento, né, de humor ou de brincadeiras, às vezes tem um alcance mais relevante, difícil. Quando a gente trata sobre educação, sobre Bíblia, aí a gente tem às vezes uma dificuldade de que o algoritmo possa mandar para mais pessoas. Portanto, você é aqui agente importantíssimo dentro desse cenário. Hoje, a minha reflexão, principalmente por ser um final de semana, ela parte da seguinte ideia: sermos inesquecíveis, porque essa é a conjuntura da temática desse mês, seja inesquecível, parte de uma ideia muito clara. Ninguém se torna inesquecível sem que haja construído alguma coisa. Preste bem atenção nisso. Ninguém se torna conhecido sem que haja construído alguma coisa. É necessário haver uma construção nas nossas vidas, é necessário haver a colocação de peças em lugares certos, no tempo certo e de uma forma constante. Preste atenção nisso. Ser constante é mais do que uma qualidade, é uma necessidade. Ser constante é mais do que uma qualidade, é uma necessidade. Quando nós não atribuímos em nossas atitudes a constância, isso não envolve um resultado de construção. Quando nós não somos constantes, eu diria que é impossível nós construirmos alguma coisa. E se você quer ser inesquecível, você precisa parar para pensar nisso. E hoje eu estou trazendo isso daqui justamente para que você reflita. O que você começou na sua vida e não acabou, não gerou o resultado que você sonhou. É assim rimando para poder você entender. Aquilo que você começou na sua vida e não acabou, não terminou, não gerou o resultado que você sonhou. E qual é a diferença de quem sonha para quem realiza? É que começa e vai até o final
vai exaurir as instâncias do processo para poder terminar aquilo que é devidamente necessário ser feito. O que eu estou dizendo é que tem pessoas que elas sonham com coisas que vão tornar elas inesquecíveis, vão tornar elas marcantes, vão fazer com que a vida delas glorifique o nome de Deus, mas elas nunca alcançam isso, porque elas não estão sequer construindo as etapas dessa história. As pessoas às vezes pensam na construção de uma vida com Deus, numa construção de jornada com Deus, numa construção das ações que envolvem o propósito de Deus na vida de cada um que aqui nos assiste. E às vezes você se esquece que para construir uma grande história, você precisa ter a sabedoria de entender que a história ela também é construída por etapas. Então imagina que uma grande história ela se fraciona em várias outras pequenas histórias. E toda história, isso aqui é uma marca, você pode trafegar por vários gêneros literários, vários estilos de escrita, várias construções da fala, da construção comunicativa, e você vai ver que toda a história narrada, escrita, toda a história, ela parte de um pressuposto básico. Precisa ter início, precisa ter meio, precisa ter fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, para você chegar aí na realização do teu sonho e para você viver essas etapas, você precisa fazer da seguinte forma. Primeiro, pensar no sonho que vai te levar a uma grande realização, vai te levar a desenvolver o propósito de Deus, que vai te levar a esse status de uma pessoa inesquecível, e você vai fracionar isso em muitas etapas. E talvez, dentro dessas pequenas etapas restantes, você vai ter que subdividir em micro etapas. Tudo é assim. Então, pensou nessa regra básica que eu falei? Início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo parte disso. Você precisa ter um objetivo maior e os objetivos que eles são secundários, porque eles vão fazer você alcançar as pequenas etapas ou concluir as pequenas etapas. E por que eu estou falando isso para você? Porque tem gente que quer marcar a história, tem gente que quer marcar a vida de outras pessoas e se esquece desses detalhes. A caminhada de vida cristã, ela precisa ser marcante, sim. As nossas vidas precisam marcar um tempo. As nossas vidas precisam ter a construção de uma história porque nós almejamos deixar um legado. Eu gosto de 1 Coríntios 15:58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes as pessoas pensam nessa grande jornada, nessa grande história, nesse grande sonho para elas serem inesquecíveis, e elas acham que só tem relevância quando elas conquistam a completude desse objetivo. Mas eu posso dizer para você, tão honroso é quando você, ao invés de somente pensar em vencer por completo aquilo que você necessita para alcançar esse objetivo, honroso é você ter a hombridade de comemorar e batalhar cada etapa daquilo que você está vivendo. Você precisa pensar nisso de uma maneira muito prática. E aí você precisa ir refletir qual é o sonho que tem sido posto na sua mente, o que tem ressoado em seus ouvidos, o que tem palpitado o seu coração. Qual é o sonho que Deus colocou para a tua vida de uma maneira mais abrangente? Você consegue pensar que isso às vezes não vai ser construído de uma hora para outra e que você vai precisar fracionar isso em etapas menores e viver a constância, a firmeza e a abundância em cada etapa. Então, se eu tenho um sonho, eu vou dividir esse sonho em várias etapas. Vou aqui, para a maneira ficar mais fácil de nós facilitarmos isso, é você pensar numa completude em 100%. E você pode subdividir esse objetivo em 10 partes de 10%. E ainda nas partes de 10%, você vai achar
pelo menos aí mais 10 frações para poder dar a totalidade de 100%. Então você fraciona 100 em 10, ok? Em 10 partes e 10 em 10 partes, para você ter unidades até chegar no objetivo de cada fração dos 100%. Isso daqui parece loucura. Você fala assim, mas não precisa disso, porque tem coisas que eu faço e uma está na sequência da outra. Tá certo. A chance de alguém que começa algo sem planejar é uma grande possibilidade de que a inconstância venha a ocorrer. E se não há constância, se não há firmeza, não vai haver abundância. E por si só, não vai haver o entendimento de que esse trabalho ele é necessário, ele é poderoso para poder gerar o objetivo, alcançar a completude desse sonho. Aqui na versão NVI, esse versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes naquilo que você está fazendo e que nada os abale. Então, manter firmeza fala sobre uma estrutura sólida. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Então, pare para pensar o que você tem como objetivo. Tem a ver com a obra de Deus na tua vida? Tem a ver com a obra de Deus na vida de outras pessoas? Ou você tem sonhado coisas que não envolvem outras pessoas, que não envolvem a tua própria vida ou a tua família? Você está pensando somente no seu eu, no seu ego? Ou você está pensando essencialmente em coisas que são de Deus para a tua vida, para abençoar a tua vida, tua família, o próximo, e não para poder encher o teu ego? Então sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Você quer ter a certeza de que a construção, a tua constância, a tua firmeza, ela não está sendo inútil? Tenha certeza que o seu trabalho está sendo feito no Senhor. No Senhor. É você repousar na direção de Deus, na vontade de Deus para realizar algo. Portanto, se você quer ser uma pessoa inesquecível, ser de firmes, inconstante, abundante na obra do Senhor, para que você saiba que no Senhor o teu trabalho não será inútil. Você não está construindo um conto de fadas, você não está construindo uma fábula, você está construindo algo que vai fazer com que através da sua vida a obra de Deus se torne inesquecível. Ser inesquecível é evidenciar a obra de Deus nas nossas vidas e fazer com que Deus seja lembrado através da lembrança que as pessoas têm sobre aquilo que é realizado nas nossas vidas. Esse foi o Acordando para o Propósito dessa sexta-feira. Eu quero orar para poder abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar o seu final de semana. Como faço aqui muitas das vezes, eu digo assim: se você não está dirigindo, se você tem a possibilidade, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Queremos te agradecer por esse programa Acordando para o Propósito de hoje. Que nós venhamos despertar que o fato de nós nos mantermos firmes, constantes e abundantes na tua obra nos dará a certeza de que o nosso trabalho não é inútil se nós estivermos em ti. Portanto, coloca o nosso coração em ti, a nossa vontade em ti, a nossa vida em ti, para que nós tenhamos essa consciência de que a nossa participação, a nossa obra desenvolvida aqui nesta terra, ela tem um valor, ela tem um propósito. Por isso, Senhor, dê a consciência para cada um que está aqui nos acompanhando, para que eles entendam. O fato de nós buscarmos ser inesquecíveis requer a construção de uma grande obra, requer o fracionamento para que nós venhamos cumprir etapas menores, até que nós venhamos alcançar a plenitude do teu querer e das tuas promessas. Dessa forma eu oro a ti e desde já eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Que você tenha um final de semana rico e abundante da presença de Deus. Um forte abraço e até segunda, querendo Deus.